Um projeto de lei que visa impedir a venda de refrigerantes em escolas está prestes a ser engavetado. Nem o apoio do Ministério da Saúde e de várias entidades de promoção à alimentação saudável e de defesa do consumidor foi suficiente para emplacar a votação da PL 1755 de 2007. É isso mesmo, de 2007, lá no plenário. Do outro lado, em oposição ao projeto, estava ninguém mais, ninguém menos que a própria Coca-Cola. Quem conta essa história é o Intercept Brasil e a gente vai discorrer sobre isso agora aqui no Plantão do Meteoro. Essa indústria é forte, é forte. Eu vou chamar o Pedro Zambarda para detalhar toda essa história pra gente, que é uma história... é antiga, hein? 2007. Mas o arroba do Pedro tá aqui, pra você seguir o Pedro em todos os canais possíveis e imagináveis. E o meu arroba aqui também, lá no Instagram e no TikTok. Tô no TikTok, mas não vou fazer dancinha. Pedro, é contigo. Lúcio, eu vou até ser totalmente transparente aqui. Eu sou a favor de que exista uma regulação dessa questão dos refrigerantes e eu sou um cara absolutamente fissurado em refrigerantes. Eu gosto de beber, é uma droga, é muito complicado para a saúde pública, mas o fato é que o Intercept traz uma história estarrecedora aqui, né? Porque é uma história de um PL que existe desde 2007 e que uma troca de e-mails foi revelada ao Intercept nessa longa reportagem da Nayara Felizardo, que é uma baita repórter, e a Coca-Cola agiu nos bastidores para que isso fosse engavetado. Sobretudo desde 2017, o Vitor Bicaneto, que foi ex-diretor de alianças estratégicas da empresa, ele enviou um e-mail no qual estavam copiados assessores parlamentares e entidades que acompanhavam a tramitação do projeto. Ele disse que a Coca-Cola concordava com a proibição de venda de refrigerantes nas escolas, desde que excluísse estudantes a partir de 13 anos. Eles não querem reduzir os lucros deles. Acreditando que até os 12 anos as crianças não têm maturidade para tomar decisões de consumo, nesse sentido devemos auxiliar pais e responsáveis a moldar um ambiente em escolas que facilite escolhas mais adequadas, escreveu o responsável por defender os interesses da Coca-Cola no Congresso. O texto original do projeto dizia objetivamente que ficava proibida a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica, públicas e privadas, mas o lobista não gostou dessa redação e um mês depois foi enfático no e-mail que enviou para um grupo de pessoas. A questão da idade limite de 12 anos é fundamental para nós. Representantes de ONGs de promoção de saúde e direitos ao consumidor contrários à proposta da Coca-Cola propuseram uma alternativa, retirar do projeto de lei as escolas que oferecessem exclusivamente o ensino médio, desde que o texto ampliasse a proibição de venda para outras bebidas açucaradas nas instituições de ensino fundamental. Novamente, a proposta não agradou o lobista. É uma história que se estende por anos, tá, Lúcio? E para o Luiz André Gomes, que era assessor do relator do projeto, o deputado federal Luiz Couto, do PT, ficou evidente que a indústria de refrigerantes fugia da responsabilidade pela venda de bebida para estudantes, mesmo para menores de 18 anos, de 12 anos. Dizer-se contrário à comercialização do produto para essa faixa etária, afirmou Gomes, não passava de um marketing. É uma mentira da indústria, ela continua vendendo para representantes que vendem para as cantinas das escolas. Na prática, não há uma responsabilidade solidária, ele disse ao Intercept. Além de não querer que pessoas menores de idade não consumissem refrigerante, a Coca-Cola ainda tinha essa questão de terceirizar a própria venda dos refrigerantes. Então, a Coca-Cola, a Ambev e a PepsiCo tentaram se antecipar a esse lobby e efetivamente eles foram aos poucos, Lúcio, simplesmente fazendo com que isso afundasse. E isso teve também uma ajuda muito grande do lobby do ministro da Saúde na época do governo Michel Temer, que era o senhor, não sei se vocês lembram dele, do Ricardo Barros. O Ricardo Barros voltou a aparecer no escândalo da Covid, que é o atual, do Progressistas, atual secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná. Em nota, naquela época, o Ministério da Saúde do atual governo afirmou que é favorável ao projeto de lei,
A proibição de bebidas e alimentos ultraprocessados nas instituições de ensino é fundamental para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, com proteção da saúde de crianças e adolescentes no ambiente escolar. A matéria do Intercept é tão estarrecedora que ela coloca que, inclusive, esse lobby industrial da Coca-Cola conseguiu convencer o autor dessa proposta, o parlamentar Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, a abandonar esse projeto. Ele não foi reeleito deputado federal e, mesmo se ele tivesse um novo mandato, o Intercept diz que talvez isso não fizesse diferença. Ele não respondeu às reportagens do Intercept, na verdade, ele saiu correndo quando a repórter foi tentar conversar com ele em Brasília. Foi uma série de manobras que, de fato, tiraram esse projeto da colocação, porque uma lei proibindo venda de refrigerantes em escolas brasileiras não ajudaria, porque desestimularia, diz o Intercept, o consumo de um mercado potencial formado por 26 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade. Esse é o número de matrículas realizado pelo ensino fundamental, segundo o último censo escolar. Essa briga da Coca-Cola, dos ultraprocessados, dos refrigerantes e a educação pública e infantil não se restringe a isso. A gente viu isso também em outras frentes. Teve uma campanha de boicote à Coca-Cola nos Jogos Olímpicos mais recentemente, em que entidades se uniram. Aí diz a Folha de São Paulo aqui na reportagem: por saúde e meio ambiente, entidades se unem contra o patrocínio da Coca-Cola às Olimpíadas. A iniciativa foi endossada por dezenas de organizações e a petição teve 140 mil assinaturas. Em nome da saúde e do meio ambiente, entidades de todo o mundo se uniram e lançaram a campanha Kick Big Soda Out, chute para fora a grande indústria do refrigerante, ou Big Refri, em tradução para o português, para tentar barrar o patrocínio da Coca-Cola nos Jogos Olímpicos, em uma parceria que já dura 96 anos. A campanha já apareceu em revistas médicas, como a The Lancet e o British Medical Journal, além de contar com a assinatura de 140 mil pessoas e o endosso de mais de 80 organizações mundo afora. Além de advogar pelo fim do patrocínio olímpico da gigante de bebidas, entidades querem que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, se comprometa a não aceitar recursos de patrocinadores que prejudiquem a saúde e o meio ambiente. Parece que, apesar do lobby da Coca-Cola ser muito grande, a gente está vendo também uma mobilização de entidades não só de defesa do meio ambiente, não só de defesa dos direitos das crianças, mas também de ciência. A revista The Lancet é uma revista ultra conceituada na questão da divulgação das próprias questões aí da Covid. Então a gente vê esse tipo de articulação. E aí, Lúcio, eu peguei uma terceira matéria que é de um meio ligado ao mercado financeiro, que é o Brasil Journal. E ele coloca aqui que a Coca-Cola pode ter que pagar 16 bilhões de dólares à Receita dos Estados Unidos por conta de um processo. É a Coca-Cola com sabor de carfe. Uma disputa de anos entre a Receita Federal dos Estados Unidos pode impor à Coca-Cola um desembolso multibilionário. A gigante de Atlanta já perdeu uma sequência de processos judiciais movidos pela Internal Revenue Service, o IRS, e a empresa continuará batalhando nos tribunais, mas se a tese da sua defesa não prevalecer, a conta para eles pagarem, mas ainda acho que é troco para eles, deve ser de 16 bilhões de dólares. Segundo uma decisão judicial proferida no final do mês passado, que ele fala semana passada aqui, mas essa matéria é de 7 de agosto. Em um dos casos, a companhia vem ocultando níveis astronômicos de lucros, utilizando suas operações em países que cobram poucos impostos, leia-se possíveis paraísos fiscais, como a Irlanda. A Coca-Cola argumenta que utiliza os mesmos critérios contábeis há anos e que o IRS e o juiz do caso estão fazendo uma interpretação falha das regras tributárias. Com a decisão judicial recente, a Coca-Cola terá que desembolsar inicialmente 6 bilhões de dólares em uma dívida tributária relativa ao período de 2007 a 2009, incluindo juros, e o total devido com relação a outros anos fiscais pode chegar a 10 bilhões de reais. Em um comunicado aos investidores, a Coca-Cola afirmou que o IRS e a Corte Tributária não interpretaram corretamente e não aplicaram corretamente as regras relativas ao caso, e disse que vai defender vigorosamente a sua posição de recorrer.
Enquanto recorre, ela vai ter que pagar 6 bi, mas segundo o comunicado, a empresa acredita que vai reaver pelo menos parte desse dinheiro. Então a gente está falando de uma empresa, Lúcio, que tem poder de fogo aí para não pagar imposto, para ter lucros cada vez mais astronômicos e que não quer sair do cardápio da criançada. Eles não se importam com a saúde pública de jovens e crianças e vão usar lobby pesado, inclusive no Brasil, para manter os interesses aqui deles no nosso país. O que você pensa sobre isso, Lúcio? Tá mutado só, não estou te ouvindo. Perdão, agora sim. Esse ponto é muito relevante, né? Quando a gente fala de não querer que o refrigerante seja vendido para escolas, a gente está falando, gente, de crianças que não necessariamente vão ter uma escolha muito direcionada, né? E aí elas são impactadas por publicidade, elas são impactadas por influenciadores que estão ali propagando aquele produto, que no momento ali de se alimentar no intervalo das aulas, acaba escolhendo aquilo que ela acaba vendo nas propagandas, né? Agora, a gente está falando de escola pública, a gente está falando de escola que é dinheiro público. Será que a gente não pode cuidar um pouco melhor da saúde das nossas crianças na nossa escola? Dentro de casa, isso, cada família vai decidir o que é melhor ou o que não é para a sua família, né? Mas nas escolas públicas, pode sim se prezar pela saúde das crianças, especialmente porque a gente está falando muitas vezes de escolas que têm merendas, de escolas que têm a sua cantina, e a gente viu em vários momentos aí da história das escolas brasileiras ter os ultraprocessados dominando as cantinas, né? Inclusive com qualidade cada vez menor aí dos produtos que são feitos no Brasil, como por exemplo o chocolate, né? Cada vez mais gordura hidrogenada, cada vez menos chocolate, e a gente vê isso sendo vendido de forma descontrolada. Então, eu vejo como uma possibilidade muito positiva em tentar trabalhar esse controle. Agora, realmente, né, o lobby ele é muito forte. O lobby é muito forte porque impacta, por pouco que seja, impacta muito nos lucros. E aí, quando a gente mexe com o lucro de uma empresa, Pedro, aí o negócio fica louco. É como a gente viu, por exemplo, você estava comigo, né, Lúcio? A gente fez o corte sobre o marco legal dos games e a infiltração das apostas esportivas. O dinheiro que as apostas esportivas, por exemplo, têm. E tem gente das classes C, D e E se suicidando, perdendo saúde mental por conta de dívidas astronômicas. É o que o pessoal falou aqui, o objetivo dessas empresas é acabar com a saúde pública, sim, para vender planos de saúde privado, pela vida privatizada, num país em que nós temos recursos naturais, que a gente tem possibilidade de dar para as nossas crianças nas escolas suco de laranja de qualidade, produtos naturais de qualidade, frutas, verduras, a gente tem a capacidade de não dar esses ultraprocessados. Não é uma questão de, assim, claro, todo mundo é maior de idade, aí você vai decidir os seus padrões de consumo, mas a infância, né, Lúcio, é uma questão que tem que ser muito mais bem cuidada pelo poder público. E, infelizmente, o poder público, a gente vê por esses lobbies do Congresso, que o Intercept denunciou também, ele também está privatizado. Falha nisso, né? E, inclusive, a gente não está falando de proibir a venda. A venda pode ser vendida no mercado, na mercearia, né? Agora, por que não, num local como uma escola pública, a gente não ter opções mais saudáveis para as nossas crianças? E priorizar, né, as opções saudáveis para as crianças. Essa é a questão. Agora, também não adianta proibir o refrigerante e deixar o suco lá, que é um copo de açúcar, né, para as crianças tomarem. Então, tem que ser todo um trabalho em cima de bebidas que não sejam saudáveis para as crianças. E aí eu quero colocar como último vídeo, Lúcio, uma recomendação aí do canal do Drauzio Varela, que ele explica, afinal de contas, qual é o problema dos refrigerantes serem tão viciantes. Olá, amigos do YouTube. Vamos comentar uma pergunta que foi feita. É muito engraçado o Drauzio no YouTube, né? William. Ele diz assim, veio pelo Instagram. Oi, doutor Drauzio, o senhor pode falar sobre refrigerante e o mal que ele causa na saúde? Olha, eu tinha um professor na faculdade de medicina que fazia uma pergunta genérica para os alunos, dizia assim, o que é veneno? E ficava todo mundo, como que é veneno? É o que faz mal para a saúde. Ele dizia, veneno é qualquer coisa em excesso.
A água em excesso é um veneno, a gente morre se ficar bebendo água sem parar um minuto, não é? E o refrigerante também depende de quanto a pessoa toma. Pessoas que tomam quantidades pequenas não têm problemas maiores. O que eu vejo de mal nos refrigerantes é o que são. Por que você gosta tanto de tomar refrigerante? Porque chega uma hora do dia que fala, eu tenho que tomar, eu não vou falar nome nenhum, né? Mas tem gente que àquela hora fica desesperada para tomar o refrigerante. Porque eles vêm com cafeína. E cafeína é uma droga que causa dependência. É o cafezinho que você toma, é inocente, porque não é uma droga lícita, mas causa dependência. Você começa a tomar café, a gente não para, vai tomando cada vez mais. E o refrigerante tem essa característica, com a desvantagem de que ele é doce. O refrigerante comum vem cheio de açúcar, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, e isso faz mal. Açúcar em grandes quantidades faz você ganhar peso, cria uma série de problemas no metabolismo das gorduras. Os refrigerantes diet têm a vantagem de não ter açúcar, mas tem o sabor doce. Há uma discussão grande na literatura se o refrigerante diet não deixa o paladar treinado para comer mais açúcar, mais doces, mais alimentos açucarados. E o segundo inconveniente dele é que tem gás, não é? Eles vêm com gás, e isso distende o estômago. Especialmente as pessoas que tomam refrigerantes às refeições. Não é um bom horário para tomar, porque aquele gás liberado distende o estômago e dilui os sucos digestivos que estão no interior do estômago. Você enche aquilo de líquido e distende o estômago porque o gás se liberta e, dessa forma, a ação dos sucos digestivos fica prejudicada. Eu acho que o maior problema dos refrigerantes é esse vício, vamos colocar entre aspas, que ele causa, né? Gente que começa a tomar refrigerante o tempo inteiro, crianças inclusive. Há crianças que não bebem água, só tomam refrigerantes. Eu acho que não é bom. Eu, pessoalmente, não tomo refrigerante. Parei de tomar refrigerante, William, acho que você nem era nascido nessa época. Para mim não é uma coisa legal, não. Tá aí. Muito bom, hein? Nada melhor do que alguém especialista para falar no assunto. Então, canal do Drauzio Varela. É isso aí, gente. Protejam as nossas crianças, se preocupem com os direitos das crianças. Se a gente quer ter algum futuro com tanto problema de aquecimento global, enchentes e tudo que a gente está encarando, a gente tem que se preocupar com essas empresas. Não é só as big techs, não. As empresas grandes, tradicionais, estão fazendo lobby pesado na nossa política. Muito bem, muito bem. Com esse recado à la He-Man do Pedro Zambarda, a gente encerra por aqui. Obrigado, Pedro. Beba água. Antes de ir embora, um recadinho rápido para você. Olha só, novo canal do Meteoro, TV Cringe, youtube.com/@TV Cringe Brasil. Um canal que a gente está trazendo aí vídeo ensaios com uma pegada ali dos anos 90, React, um novo formato de vídeo ensaio, mas que se conecta muito com o começo do Meteoro. A gente fala sobre cultura, arte, história, filosofia, olha, tá muito legal. Então fica aqui o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. youtube.com/@TV Cringe Brasil. Um grande abraço, até a próxima.